Hoje nós vamos ter uma aula diferente. Nós vamos ter aqui uma entrevista com a Failane Bossa. Tudo bem, Failane? Tudo bom, Luan? Obrigada aí pelo convite. A gente que agradece aí você ter aceitado. Mas acho que a gente vai aprender bastante com você. A Failane, ela é psicoterapeuta. A gente sabe que assim aprender idioma, né, é algo que a gente vai fazer ao longo de um tempo, né? E aí trabalhar o psicológico é importante, né? A gente lembra daquele desenho do Pica-Pau, ele descendo nas cataratas do Niágara, né, num barril. As cataratas ficam na divisa entre Estados Unidos e Canadá, como a gente pode ver nas imagens, é um volume de água incrível, mas mesmo um volume de água tão grande foi formado um dia por pequenas gotas, né? Pequenas gotas de umidades que se condensaram, formaram a chuva, até que as águas vindas de vários lugares diferentes se encontram, formando esse espetáculo da natureza. Assim, da mesma maneira, aprender o idioma é igual, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? E vai progredindo aos poucos também, até chegar ao ponto da catarata, né? Da fluência. E é isso que a gente busca, né? E eu queria hoje aprender um pouco mais assim do ponto de vista da psicologia, né? Como eu falei, a Failane, ela é psicoterapeuta, mas fala um pouco aí, qual que é a tua linha de trabalho? Então, Luan, eu trabalho com vários métodos aí, especializações da psicologia, mas uma delas, a principal, é a TCC, que ela é bem conhecida, Terapia Cognitivo-Comportamental, e principalmente também eu utilizo aí a PNL, que é Programação Neurolinguística. Tá bom. O que é a programação neurolinguística? Então, o nome assim parece complicado, mas não é tão complicado quanto parece. É por meio de quadros mentais aí, é possível ajudar o paciente a superar traumas, fobias do passado, com o intuito dele ter melhor qualidade de vida hoje. Muito bom. Com quadros mentais, né? Deve ser interessante. Agora, falando assim um pouco mais sobre o aprendizado assim do idioma, aplicado à psicologia ao idioma, é, você acha assim que aprender um idioma pode beneficiar a pessoa no sentido assim físico mesmo? O cérebro pode ser beneficiado de alguma maneira? O que você acha? Com certeza, de várias maneiras, na realidade, né? Então, a primeira delas aí é a questão da memória. A memória já fica melhor, a capacidade de memorização, ela pode se tornar aí multitarefas, porque ao conseguir pensar em mais de uma língua, o cérebro ele acaba permitindo isso, que a pessoa faça mais de uma atividade ao mesmo tempo. O cérebro fica mais saudável, a pessoa ela tem mais chances e mais oportunidades aí de empregos, as portas se abrem mais aí para a carreira profissional. E falar várias línguas também ajuda a pessoa até mesmo a encontrar cursos, tutoriais, livros que na sua língua materna muitas vezes não foi publicado. E no outro idioma que ela está aprendendo, ela pode encontrar. Então, na realidade, os benefícios são bem mais, só citei alguns aqui. Uma coisa interessante, você falou o benefício para o cérebro, né? O cérebro é uma máquina incrível, né? A única máquina que quanto mais se usa, melhor ela fica, né? Mas eu achei interessante uma coisa que você falou também, sobre questão assim de trabalho também, né? Eu estive vendo uma pesquisa um dia desses, eles chegaram à conclusão de que pessoas que são fluentes em inglês, eles fizeram uma estatística que essas pessoas podem ganhar até 61% a mais do que outros funcionários fazendo exatamente a mesma função, mas que têm o inglês básico. Então, realmente, a pessoa ter um segundo idioma fluente, isso faz uma grande diferença no sentido profissional, realmente, né? Abre portas, né? Como você falou. Agora, e as pessoas, assim, que já têm uma certa idade, assim, mais de 60, você acha que quem tem mais de 60 dá para aprender idioma ou não? Com certeza. Então, não há limite de idades para se aprender, né? Então, muitas pessoas, elas acreditam até nisso, que a partir de uma certa idade fica muito difícil, até impossível aprender um novo idioma, mas, na realidade, a ciência prova o contrário. É verdade. Ela vem provando aí que isso é um mito. Qualquer época da vida é possível sim ganhar fluência em uma outra língua, né? Porque estudar idiomas, Luan, pode ajudar o cérebro a ser mais saudável e auxilia até mesmo na prevenção da demência.
Então, tem até pesquisas que comprovam isso. Teve cientistas que analisaram aí um grupo de 648 pessoas com demência. E eles descobriram que, entre essas, aquelas que sabiam mais de um idioma desenvolveram os sintomas da doença em média 4 a 5 anos depois daqueles que só falavam aí a sua língua materna. E esse resultado é independente de sexo, cultura, nível de educação. Então, aprender um novo idioma ajuda, sim, quem tem mais de 60 anos a estimular aí o raciocínio lógico, prolongando aí as suas capacidades cognitivas. É quase que um remédio, então. Muito bom. Então, assim, agora falando um pouco do ponto de vista assim, da autoestima, você acha que saber um segundo idioma pode ter algum impacto na autoestima da pessoa? Com certeza, pode, porque a autoestima não é só questão de aparência física, mas é como a pessoa ela se sente, ela se enxerga, né? Então, quem se empenha em aprender um novo idioma se sente mais confiante quando tem que lidar aí com situações em que se necessita daquele idioma específico. E falando aqui especificamente do inglês, por exemplo, qualquer lugar do mundo nós vamos ter nem que seja um contato bem pequenininho com a língua inglesa, seja no ambiente de trabalho, na internet, no supermercado, comprar itens importados, ouvindo uma música, assistindo um filme. Então, quando se tem o domínio de um segundo idioma que é comum na localidade, né, então com certeza nós nos sentimos aí mais seguros e até mesmo felizes com nós mesmos e com o nosso progresso. Olha isso, você falou uma coisa verdadeira. A gente, quando está aprendendo um idioma que a gente, pela primeira vez, consegue ouvir aquela música, entender o que está sendo falado. Realmente, a gente se sente muito bem, né? É uma sensação que realmente a gente se sente com mais autoestima, né? Agora eu queria te pedir umas dicas para os alunos que são mais tímidos. Então vamos lá. Vou dar 6 dicas bem legais para quem é tímido e quer aprender um idioma aí de uma maneira mais suave, e também os que não são tímidos vão aproveitar essas dicas. A primeira é começar com conversas por texto. Então, se falar é um desafio, vamos começar aí escrevendo, digitando. Então, todas as oportunidades que tiver aí de estar escrevendo em inglês já vai ajudar bastante. Mandando mensagens para quem domina o idioma, enviando e-mails, escrevendo cartinhas, bilhetinhos, vai ajudar bastante. O segundo ponto é fale em voz alta, mesmo que seja com você. Então, é interessante aí baixar um aplicativo desses que a gente aprende idiomas, para poder já começar a conciliar a escrita, e também alguns ele permite com que se pronuncie algumas palavras, eles exigem nos exercícios. E também falar com você mesmo, se gravar falando, envie mensagens de áudio. Se você está assistindo algo na TV e vê aquela palavra em inglês, pronuncie em voz alta. Isso vai ajudar aí a praticar a pronúncia no inglês. Quando a pessoa já está levemente confortável, ela pode ir para o terceiro ponto, que é praticar com chamadas apenas de voz. Então, aí já começa a ter um contato com uma outra pessoa. Mas aí, se ainda está tímido para fazer uma chamada de vídeo, por exemplo, pode combinar uma chamada apenas de voz, para começar aí a fazer uma conversação ao vivo, por assim dizer, né? O quarto ponto que ajuda é aprender também com pessoas não nativas. Pessoas tímidas, elas têm aí um certo receio de falar, de praticar o idioma com aqueles que são nativos, né? Às vezes com receio da crítica, para ir praticando o seu idioma. O quinto ponto é praticar tópicos de conversas básicos. Por exemplo, o lugar de onde veio, família, qual o seu nome, trabalho, por que está estudando o idioma. E o sexto e último ponto é assista e ouça todo o conteúdo naquele idioma que você puder. Tudo que você puder assistir e ouvir no idioma que você está aprendendo vai te ajudar a cada vez mais sentir segurança. Então essas dicas aí valem para os tímidos e não tímidos também. Gostei das dicas. Agora, claro que assim, como foi falado na introdução, né? É um investimento que você faz a longo prazo, na verdade, né?
Então, como que o aluno pode fazer para ele não perder a motivação durante todo esse período? Então, o aluno, primeiro, ele vai ter que ter um conceito modesto a respeito de si mesmo, né? Então, não querer ser fluente no idioma aí em poucos meses de aprendizado. Então, a gente, ao aprender um idioma, nós temos que nos comparar como criancinhas que estão aprendendo a sua língua materna. Então, uma criancinha, ela primeiro começa a ouvir o que os seus pais falam, depois ela começa a entender aquilo que está sendo falado, começa aí a balbuciar, a falar aí poucas palavras, às vezes meio errado, mas se faz entender. Conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo a escrever, até escreve meio errado, mas vai se fazendo entender. Então, é com o tempo, as vivências, a experiência que a criança se torna fluente no seu idioma. Então, nós, ao aprender um outro idioma, uma segunda língua, né? Então, nós temos que nos ver dessa forma, como criancinhas aí, ter esse conceito modesto a respeito de si, expectativas realistas, né? E outra coisa também é não se comparar com outros colegas de turma. Cada um tem o seu tempo e o seu progresso, né? A gente deve ficar feliz com aquilo que nós fazemos, não ficar se achando inferior a ninguém. E quando a turma está empenhada, o aprendizado também se torna mais divertido, empolgante, e aí diminuindo as chances do aluno desanimar e desistir. É mesmo, é? Boas dicas, hein? Você falou de não se comparar. Eu sempre falo para os alunos que se você tiver que fazer comparação, tem que comparar com você mesmo há 3, 4 meses atrás, né? Que a gente acaba sempre progredindo, mas nem sempre acaba reconhecendo isso, né? E isso me leva à nossa próxima pergunta. Tem algumas pessoas assim que são muito perfeccionistas, assim, e o perfeccionismo ele ajuda a pessoa de certa maneira também a querer fazer as coisas do jeito certo. Não! Mas também pode atrapalhar. Então, assim, qual que é o limite? Assim, até que ponto o perfeccionismo pode ajudar ou atrapalhar uma pessoa? Então, realmente, pessoas com padrões perfeccionistas, elas já são naturalmente aí mais disciplinadas, mais estudiosas, né? Então, isso são pontos muito positivos para ela. Só que, todavia, também o perfeccionista, para atingir essa excelência, muitas vezes ele acaba se cobrando demais, porque tem medo de errar, porque tudo precisa sair perfeito. E justamente essa excessiva preocupação em não poder errar é que atrapalha o perfeccionista aí de aprender um novo idioma. Porque é fato, né, Lua? Nós vamos errar ao aprender um idioma. Não tem como escapar disso. Então, muitos, infelizmente, com esse sentimento, acabam aí desanimando, desistindo, perdendo oportunidades, porque se coloca, tem aquele conceito. Bom, se eu não falar ou escrever de maneira perfeita, se for para eu passar vergonha, então eu prefiro nem tentar. Faz com que o perfeccionista possa desistir e perder grandes oportunidades. Então, o segredo de tudo é ter equilíbrio. Olha, equilíbrio, uma boa palavra para a gente terminar essa entrevista. Equilíbrio. Olha, foi muito bom, viu? Eu aprendi bastante com essa entrevista e eu acredito que os alunos também vão tirar bastante proveito dos conselhos. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço aí, fiquei muito feliz por ter participado. Obrigada, Luana.